Com a pandemia de Covid-19 e a suspensão das aulas presenciais, imaginou-se que a prática de bullying não ocorreria com a mesma frequência. No entanto, o que se percebeu foi que a importunação migrou e agora acontece online e com proporções ainda mais devastadoras. E para falar sobre isso é que converso com a pesquisadora integrante do grupo Pesquisa Qualitativa em Educação e Estudos Transdisciplinares do Grupo de Pesquisa Humanidades e Sociedade Contemporânea do IFMT, Raquel Martins Fernandes. O que vocês puderam analisar nas pesquisas feitas, levando em consideração Mato Grosso? Como que a gente está nesse cenário do bullying, Raquel? Mato Grosso não fica diferente daquilo que são os resultados, né, mundiais em relação ao bullying, né? Então, o bullying existe sim, é uma violência escolar, né? É uma violência que precisa ser combatida. Nós já temos hoje legislação sobre isso, né? Sobre a importância da escola prevenir e combater a prática do bullying, né? É um tipo de violência muito específica que não acontece só no ambiente escolar, mas a especificidade dela é a repetição. Então, são atos violentos, seja uma violência simbólica, verbal ou física, né? Em que o agredido se sente intimidado perante um agressor e uma plateia. No caso de Mato Grosso, o que a gente tem observado de 2016 para cá é o aumento do número de casos em relação ao bullying. Nós fizemos uma pesquisa com 616 estudantes do ensino médio entre 2016 e 2017 e nós tínhamos cerca de 21% de casos. Quando nós retomamos a campo em 2019 e ampliamos o universo da nossa pesquisa, esse dado subiu para 60% de casos de bullying. Então, nós temos observado que essa é uma prática que precisa ser combatida, precisa ser esclarecida, né? E o nosso grupo de pesquisa tem feito ações, não somente de diagnóstico, que é, no caso, um questionário que nós fazemos, que é um formulário online, né? Mas também atividades de prevenção, né? Rodas de conversa, palestras, e atualmente estamos com um aplicativo, né, que a pessoa pode utilizar no celular, que também é uma estratégia que o grupo oferece. Raquel, quando a gente pensa nesse contexto do bullying, quem aí tem o perfil de agressor e quem tem o perfil de agredido, né? Quem são as pessoas que mais costumam praticar o bullying e quem mais costuma sofrer essa prática nesse ambiente escolar, como você bem colocou para a gente? Então, essa é uma pergunta bem complexa, por quê? Porque varia muito do contexto cultural, social e até regional, né? Então, por exemplo, na nossa pesquisa, nós observamos que escolas que são mais próximas da região central de Mato Grosso, né? A prática do bullying, ela é muito ligada à aparência física e até mesmo à questão socioeconômica. Mas quando nós vamos para o interior do estado do Mato Grosso, existe muita prática do bullying ligada à orientação sexual. Então, nós temos muitas questões relativas a gênero, né, homofobia. Então, esse percentual aumenta no interior de Mato Grosso. As características também mudam, né, de estado para estado, cidade para cidade, né, e nível de ensino também. Quando nós pesquisamos estudantes da rede municipal, né, do 9º ano, nós percebemos que as questões da puberdade, né, a relação entre meninos e meninas, geram algumas práticas de bullying muito próximas às questões das características físicas, do desenvolvimento que eles estão passando por ele, né? Se nós vamos, por exemplo, para Minas Gerais, né, nós já temos outro perfil também de prática de bullying. Mas é muito característico no Brasil, né, o bullying relacionado a características físicas, e aí entram as características étnico-raciais e, inclusive, também a gordofobia, né, devido ao padrão estético que nós temos de corpo. Então, é também uma forma de bullying. E no Brasil também, e a nossa pesquisa corroborou com esses dados, nós percebemos muito o bullying no sentido verbal,
Então, a prática de colocar apelidos, né? De fazer piadas inconvenientes, fofocas, agressões de cyberbullying, né? Isso é bem característico. Então, é importante que, no caso, né, para quem está nos assistindo, que trabalha, né, na área da educação, seja professor ou da equipe multiprofissional, um coordenador, um diretor, ser sensível a diagnosticar o problema na sua realidade local também. Porque isso nós temos essas diferenciações. Nós tivemos pesquisadores no grupo, por exemplo, que identificaram numa determinada escola de perfil agrícola o bullying em relação às mulheres que estavam entrando nessa área, nesse perfil técnico, como se elas não pudessem exercer uma profissão predominantemente masculina. Nós tivemos casos também na região do norte do estado, né, de pesquisas do nosso grupo evidenciando a questão do racismo como uma prática, né, do bullying voltada a essa questão. Então, é importante a gente, né, observar todos esses contextos. Raquel, você disse para a gente que o bullying envolve questões homofóbicas, questões racistas, questões gordofóbicas. Então, a gente pode dizer que o bullying ele é uma maneira de acrescentar nesses crimes que a gente já tem colocados na nossa legislação, porque racismo é crime, homofobia também é crime. Como que fica abordado o bullying quando a temática é essa, nesse contexto, né? Sim, é importante a gente evidenciar isso, inclusive no nosso questionário de pesquisa, nós abordamos também as violências sexuais, né? Como abuso, né, sexual, assédio sexual, enfim. Por isso que nós colocamos como tópico, né, da pesquisa a violação dos direitos humanos e bullying. Porque, na realidade, a violência escolar tipificada como bullying, ela representa, né, um parâmetro de violência que faz parte da nossa cultura, né? Então, muitas vezes, como você também perguntou na questão anterior, né, aquele que agride, ele também já foi agredido, e aí se torna um agressor. Então, a escola reflete um perfil de violência que está ligado a uma cultura, né? Então, nós temos, né, ainda, né, padrões na nossa cultura brasileira, né, que levam à violação dos direitos humanos. E uma das coisas que nós percebemos nessa pesquisa, de 2016 para cá, nessas duas abordagens que nós fizemos de aplicação de diagnóstico, a de 2016-17 para a de 2019, foi esse aumento da prática do bullying, o aumento da violação dos direitos humanos, e que coaduna com questões que nós temos observado no contexto do Brasil como um todo, né? Então, nós tivemos, né, no presente século, uma luta muito grande pela garantia de direitos, né, daquelas pessoas que são, de alguma forma, vulneráveis ou marginalizadas, como você citou as várias legislações, né? Mas, ao mesmo tempo, também nós tivemos, desde 2016 para cá, a gente observa, inclusive, nas pesquisas, discursos de prática de violência. Então, em 2016 e 2017, entre os adolescentes, quando nós perguntamos o que eles sugeriam para acabar com o bullying, cerca de 5% dos adolescentes sugeriam práticas de mais violência, né? Ou de, como que se diz? Práticas coercitivas e não educativas e preventivas. E, especificamente, cerca de 3% prática de violência mesmo. Eles chegaram a escrever. Tem que matar mesmo, tem que bater quem faz isso. Então, nós percebemos, enfim, ao longo desse processo, que algumas coisas avançaram em termos do estudante saber quando ele está tendo o seu direito violado, mas, ao mesmo tempo, também a prática de violência tem aumentado. Então, é importante quem nos ouve entender que um fenômeno isolado,
Como esses dias um pai estava conversando conosco, que ele é um homem branco, tem um filho afrodescendente, ele estava no supermercado e foi abordado pelo segurança do supermercado, perguntando se o filho dele o estava importunando, pelo fato do filho dele ser negro. Então, esse é um fato isolado, não caracteriza um bullying, porque não há uma convivência social daquele grupo, mas é uma violação dos direitos humanos e, portanto, é um crime de racismo. Então, ele pode acionar, né, os seus direitos em relação a isso. Então, é importante a gente ter essa diferenciação em mente e também entender que, se eu tiver um caso de assédio sexual, um caso de abuso sexual, um caso, né, de racismo em qualquer ambiente institucional, isso precisa ser combatido e, se for o caso, inclusive criminalizado, assim como a prática recorrente que é a do bullying. Nós temos legislação para isso. Raquel, a gente, conversando um pouquinho antes da gente começar esse nosso bate-papo, você disse que também chamou a atenção o fato de que meninas vêm praticando mais o bullying e também sofrendo mais o bullying. E o que está acontecendo aí que antes a gente tinha um cenário que era majoritariamente masculino e passa a ter uma presença considerável do feminino também nessa prática? Então, essa é uma pergunta que nós ainda não temos todas as respostas, mas é algo que tem inquietado o nosso grupo de pesquisa, né? Inclusive, nós temos estudantes que estão no mestrado, né, em ensino, né, o PPGEM, que é um projeto em parceria do IFMT com a Unic, e, inclusive, quando começamos a confrontar esses dados, é o que nós estamos procurando analisar agora. Então, o que a gente percebeu da primeira aplicação para a segunda foi isso, né, que no primeiro momento a prática era maior entre meninos, e isso também coadunava com os dados internacionais. E o que tem acontecido, né, nesses últimos anos para cá é que a prática tem aumentado entre meninas. Nós temos também um número maior de meninos participando na pesquisa, né? Mas mesmo assim, o percentual ainda, se for fazer uma comparação relativa, nós temos muitas meninas, tanto no perfil de agressoras, né, como agredidas, né? Talvez isso esteja relacionado com o fato de uma maior autonomia, né, que as mulheres têm tido, no que a gente chama de um empoderamento, mas, ao mesmo tempo, também nos preocupa, porque esse empoderamento não significa também, né, que elas vão tomar um lugar em termos de serem, né, as recordistas em agressão, né, por exemplo. Mas é importante, nós ainda não temos resposta sobre isso e estamos pesquisando. Quais são os prejuízos dessa prática recorrente de bullying, Raquel? As pessoas que estão aí como vítimas dessa prática, né? Hoje nós temos uma geração que sofreu com o bullying, que não soube lidar com o bullying e que tem sequelas do bullying e até mesmo não sabe que é uma sequela do bullying, né? Então, nós temos uma pesquisa que foi feita por um economista que atualmente é professor, o Felipe, que é professor na UFMT, se tornou um dos artigos mais acessados no mundo, uma pesquisa realizada em Pernambuco, onde você percebe que os alunos que sofreram bullying tiveram menor nota na avaliação do teste de matemática. Então, ele fez um cruzamento aí dos dados, né? Foi uma pesquisa vastíssima, né? Com um número de participantes até bem maior que o nosso grupo, por exemplo, né? E ali ele já mostrava indícios de que existe uma relação entre aquele que sofreu ou sofre violência e a sua aprendizagem. Só para citar uma pesquisa que prova e mostra isso numericamente. A gente não sabe dizer, pela pesquisa dele, qual a relação de causa e efeito disso, mas nós sabemos que o bullying
ele vai afetar no processo de cognição. Aí, vamos pensar, né? Ah, mas é uma geração mimimi. A questão é, quem hoje é pai, como você tem educado o seu filho para trabalhar e significar as relações que ele tem nos diversos ambientes? Porque todos nós estamos suscetíveis à violência, à rejeição, né? A não ter as nossas ideias aplaudidas, vamos dizer assim, né? A não ter muitos likes nas redes sociais e etc. Então, todos nós estamos suscetíveis a uma não adequação e, ao mesmo tempo, algum tipo de exclusão, né? Então, a grande questão é, se você, pai, acha que seu filho está com mimimi, que na sua época não era assim, então, como você tem educado esse menino para que ele se posicione como uma pessoa que sabe o lugar dele enquanto pessoa, que sabe defender seus próprios direitos, né? Então, realmente, se alguém vira para mim e fala, ah, mas você é baixinha, né? Porque eu sou de baixa estatura. Então, eu tenho vários posicionamentos em relação a essa afirmação, né? Eu posso simplesmente concordar, né, abaixar a cabeça e me sentir excluída, ou eu posso dizer que os melhores perfumes estão nos menores frascos. Então, nós precisamos educar as pessoas para isso, para mostrarem que o que elas têm de diferente é exatamente o que as faz mais dignas, né? No sentido da dignidade da pessoa, que é a diversidade que nos faz ser o que somos. E outra coisa muito importante também de combate à violência é em relação àqueles que são os espectadores. Porque no bullying tem as pessoas que assistem à violência, né? Como esse caso que nós tivemos, né? De violência contra a mulher, então, de repente, um agressor, ele aumenta o número de seguidores nas redes sociais por ter agredido uma mulher. Então, o problema maior está nesses espectadores, né? Que são os mesmos que têm um discurso que bullying é brincadeira, que é mimimi. Então, esses que estão achando bonito a violência, que aplaudem e que riem quando alguém é chamado de gordinho, esses é que precisam, que são a média da população, que são, né, normalmente é um número maior, porque o agressor é um, o agredido é um, mas a plateia é enorme. Então, essa plateia é que precisa se conscientizar desses prejuízos, mudar o discurso de violência e ir exatamente ao contrário, combater, falar, não, se você praticou essa violência, nós não queremos seguir mais você, nós não aceitamos isso que você está fazendo. Né? Fulano, vem aqui, né? Você foi chamado de gordinho, eu vou com você lá na coordenação da escola, nós vamos resolver isso. E muitas vezes os próprios pais não acreditam no discurso que o aluno fala. Eles não, que o filho fala, por exemplo, né? Eles não ouvem com a devida atenção para saber o que realmente está acontecendo. E ajudar aquele filho a superar aquele desafio. Raquel, como que está o contexto do bullying nessa era da pandemia em que tudo ficou online? A gente também teve uma migração, a gente teve aí um aumento no que diz respeito ao cyberbullying? E nós tivemos um crescimento do cyberbullying, né? Então, aquele bullying tradicional presencial diminuiu, obviamente, né? Porque as escolas fecharam, né? E aí a gente teve um número muito grande de... esses números, gente, a gente ainda não tem como precisar. Tem algumas pesquisas, né, em relação a isso. E no caso do nosso grupo de pesquisa, a gente vai fazer algumas pesquisas mais localizadas, né? Mas as pesquisas já têm apontado um aumento da agressão entre adolescentes, de adoecimento em termos de depressão e, inclusive, suicídio, né? E são decorrentes disso, porque o cyberbullying, ele tem uma proporção muito maior, né? Porque a pessoa é afetada no convívio social virtual, né? Digamos assim, e a imagem dela é exposta de uma forma muito mais avassaladora, vamos dizer assim, né? Então, e é mais difícil combater também, porque você muitas vezes não sabe a origem do agressor, apesar de que a gente tem também legislação hoje para isso e tem como descobrir.
Mas até que a vítima se posicione em relação a isso, e se ela consegue se posicionar, né? Porque é uma agressão, dependendo da proporção, é tão forte que ela se esconde, né? Intervalo e voltamos já com mais informação para você.